Olá para você, querido diocesano da nossa Diocese de Ponta Grossa, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um momento aqui no canal da Diocese, esse espaço de comunicação e de evangelização aqui no ambiente digital. Eu sou a Bárbara Gardim, da nossa Pastoral da Comunicação Diocesana, e hoje nós recebemos aqui no estúdio da Diocese de Ponta Grossa dois jovens diáconos mas que tem uma boa experiência já, uma boa caminhada aqui na nossa diocese, né? E o Jefferson e o Yuri que estão se preparando para serem ordenados presbíteros, dois novos sacerdotes da nossa igreja, uma grande alegria para a nossa diocese. E esse bate-papo de hoje é para a gente conversar sobre muitas coisas aí dessa caminhada de fé desses jovens. Jefferson, bem-vindo. Obrigado, Bárbara. Boa noite, boa noite. Bem-vindo, Diácono Yuri. Obrigado, Bárbara. Uma boa noite a todos que nos acompanham. Muito bem, gente. Eu sei que o coração de vocês deve estar ansioso, né? E eu já quero começar sabendo isso deles, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre muitas coisas e o convite é para que você fique aqui conosco, tá? Não sai desse vídeo, porque a gente vai saber bastante história aí da caminhada desses dois. Mas conta para nós, como é que tá o coração, a ansiedade, os preparativos? Porque é daqui uns dias, gente, é contagem regressiva. O diácono Yuri será ordenado presbítero no dia 7 de dezembro na paróquia Santa Terezinha, aqui em Ponta Grossa, e o diácono Jefferson no dia 14 de dezembro na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Castro. E aí, como é que tá os preparativos? Então, nós já, desde a ordenação diaconal, já começamos a pensar nessas datas. Então, o que eram 6 meses, né? O que foi já 9 anos de preparação, daí se tornaram 6 meses depois da ordenação diaconal. Agora, pouco menos de um mês. Então, já estamos nos organizando com reuniões, com as comunidades, com os padres, com o próprio bispo, para que tudo saia da forma melhor possível. E aí, diácono Yuri, conta para nós. Nós estamos ansiosos, né? Eu estou ansioso um pouco, mas acho que é normal também, faz parte, né, desse momento importante para a vida, de uma decisão vocacional e certamente para a igreja também, né, um momento importante. Mas é como aquela conversa, né, no final da missa, assim, ou aquela conversa informal, né, com as pessoas, onde a gente diz assim, nossa, como passa rápido esse tempo, né? E agora parece que está passando mais rápido ainda, Mais né, rápido que ainda. realmente está chegando. No começo parecia que estava longe, agora está realmente perto. Fazendo uma memória, né? O diácono Jefferson comentou aí 9 anos, então quase 10 anos é uma vida, né? É uma decisão tomada, né, há algum tempo, mas que agora vai ser concretizado. Então, queria que vocês comentassem também como que foi essa caminhada vocacional, né? Desde o chamado, né, todas as experiências, os sims, os nãos, os desafios, tudo aquilo que vocês enfrentaram para agora estar prestes, então, a ser ordenado presbítero. Então é interessante perceber mesmo o modo como que Deus trabalha em nossas vidas, né? Eu sou de uma comunidade do interior, da comunidade Senhor Bom Jesus, lá do bairro do Tronco, na cidade de Castro. E lá que eu cresci, que eu fiz minha catequese, foi lá que conheci a igreja, viver em comunidade, participei de grupo de jovens, mas não pensava em ser padre, não pensava que queria entrar no seminário ou algo assim. Fui crescendo, fui amadurecendo também enquanto jovem, tendo que fazer escolhas na vida. E uma das primeiras escolhas que eu fiz foi já para o ensino médio, quando eu tive que vir para estudar em Ponta Grossa. Lá de Castro, com 13, 14 anos, vim fazer ensino médio aqui em Ponta Grossa, na UTFPR, que é um antigo seminário, inclusive, dos padres redentoristas. Então, é um grande prédio com estrutura antiga de seminário e com uma capela também lá no interior. Depois, fiz os 4 anos de ensino médio, comecei a faculdade também na UTFPR. E para isso, já tive que ter mudanças na minha vida. Então, mudei para Carambeí, para ficar mais fácil de vir para a faculdade e também para começar a trabalhar, ter o meu próprio emprego, meu próprio dinheiro. Então, mudando para Carambeí, comecei a participar da paróquia Nossa Senhora da Conceição, ali em Carambeí. E ali, também participando da matriz, propriamente dito,
missa todos os domingos, coisas que não tínhamos lá no tronco, participando de grupo de jovens, numa oportunidade de um retiro, numa confissão, era a oportunidade para confessar, faltava alguns na minha frente para se confessarem, o padre saiu. Não vai dar mais tempo de confessar, eu tenho que ir embora, eu tenho que sair. Falei, não, padre, eu já fiquei na fila ontem à noite, o padre não me atendeu, estou na fila agora e eu preciso confessar. E nisso, os jovens que estavam atrás, os que estavam na frente saíram e eu fiquei ali convencendo o padre. E ele, então tá bom, me puxou, fui confessar. Então foi uma oportunidade assim bastante forte desse sacramento da penitência naquele dia, e que no final o padre perguntou: você nunca pensou em entrar para o seminário? E retiro a gente sabe, a gente fica mexido, então, mas aquela pergunta foi a que ficou daquele retiro. Voltei para casa, voltei para a faculdade, para as atividades normais do dia a dia, trabalho, mas aquela pergunta ficou batendo. E não é que o padre que me atendeu em confissão lá naquele dia, naquele retiro, foi transferido para a cidade de Carambeí, foi ser vigário lá. Falei, poxa vida. E a pergunta se repetiu. E eu fiquei com aquilo, isso no ano de 2014. Então, meio que fugia do padre também, até que eu fui conversar com ele, ele falou assim, você é um medroso. Até usou outras palavras para me chamar de medroso. Se você quiser, eu ligo para o padre e você entra para o seminário agora. Falei, não, padre, não, não. Sei que eu fugi dele, isso era em fevereiro, fugi dele alguns meses, até que não teve mais escape. Então, fui para os encontros vocacionais no seminário propedêutico em Carambeí, descobri o que era entrar para o seminário, descobrir o que era ser padre, porque a pergunta que eu tinha era essa: você nunca pensou em ser padre? Mas o que é ser padre? Então, nos encontros vocacionais, comecei a descobrir isso, e entrando no seminário, então, no ano de 2016, no propedêutico, juntamente com o diácono Yuri. E aí, Yuri? Tua caminhada foi mais ou menos parecida com a do diácono Jefferson? É interessante que tem algumas semelhanças, né? Olha só, conta pra Mas nós. também Deus vai preparando, né, um caminho para cada um. Eu cresci na comunidade Nossa Senhora do Rossio, né, que é a comunidade que pertence à paróquia Santa Terezinha, aqui em Ponta Grossa, né? Ali eu fiz catequese, mas eu também estudava na escola Santa Terezinha, junto com as irmãs, né, servas da Anunciação, ali onde eu também tive assim uma formação, né, religiosa, né? Meus pais sempre me incentivaram também a participar juntos em família da missa e tudo, né? E assim eu fui sempre me envolvendo de alguma forma na comunidade, né? Depois aprendi a tocar violão, né? E também com as irmãs e depois com outras pessoas da comunidade, comecei a tocar na missa lá na matriz da Santa Terezinha. E ali conheci também outros jovens à medida que fui crescendo. Nós, né, fizemos parte ali de um grupo de jovens também. E ali eu fui me envolvendo, né, nessas atividades da comunidade. E até que também fez parte da minha vida o Padre Abrão, né, que era o padre que naquele momento servia ali na Santa Terezinha, e ele sempre próximo também dos jovens, né, procurava estar junto. Em alguns desses momentos ele, né, fazia algumas provocações assim vocacionais também. Na maioria das vezes ele falava de maneira genérica, mas em alguns momentos ele apontava diretamente, né, para alguém, e no caso esse alguém era eu. Eu até me sentia meio incomodado, porque quando ele ia falar alguma coisa sobre ser padre, ou perguntar se alguém gostaria de ir para o seminário, né, ele se dirigia a mim. E Diretamente. aí eu fiquei incomodado com isso, né? Naquela época eu não pensava em ser padre, tanto é que também tinha outros sonhos, né? Também estudei na UTF, aí vem algumas semelhanças também com a história do Diácono Jefferson, né? Também fiz o ensino médio lá e depois comecei a faculdade, né, engenharia mecânica lá na UTF, e foi aí também que surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio, né, que eu fui estudar então também engenharia mecânica lá na Hungria, e que, como eu brinco sempre, é um pouco adiante de Taiacoca, na Logo verdade ali. bem para adiante, né, do outro lado do oceano, mas lá eu tive a oportunidade de continuar os estudos, mas acabei fazendo uma experiência também, né, religiosa, de fé, de continuar participando das missas, e no segundo semestre que eu tive a oportunidade de participar de missas em português, né, que antes eram somente em húngaro, né? E aí eu tive a oportunidade também de me confessar, né?
depois de vários meses ali sem me confessar, porque eu não sabia confessar os meus pecados em húngaro, né? E aí, naquela oportunidade também, nesse momento de reavivar a fé, eu também comecei a recordar aquilo que aconteceu na minha vida antes, no grupo de jovens, com o Padre Abrão, e de repente, naquele momento, parece que caiu a ficha, assim, né? De que Deus me chamava para algo mais, né? Que depois eu vinha descobrir que esse algo mais era, né, ser padre, era entregar a minha vida, né, totalmente a Deus, né? E então ali foi um cair a ficha, né? Mas de algo que foi um processo, um caminho que Deus fez já ao longo de bastante tempo, né? E depois eu voltei para o Brasil, continuei os estudos por um ano, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava tomar uma decisão. E durante o ano de 2015, então, com aquilo, né, martelando no coração, eu resolvi conversar com alguns padres que depois foram me encaminhando para os estágios, né? Daí fiz o primeiro estágio vocacional junto com o diácono Jefferson, né, em 2015, já no segundo semestre de 2015, e daí nós entramos juntos no seminário em 2016. Então esse é um caminho, né? Uma outra curiosidade também é que lá na Hungria, né, onde eu fui, era também o lugar, né, o país onde foi a casa-mãe das irmãs servas da Anunciação, que cuidavam da escola Santa Teresinha. Olha Então, só. de alguma forma, Deus tem alguns pequenos sinais, assim, que depois a gente vai percebendo e Uhum. se dando conta, né, que Ele vai caminhando com a gente, de alguma forma. É justamente isso que eu estava refletindo, a semelhança dos chamados, e para quem nos acompanha, principalmente jovens, né, que estão nos assistindo, o quanto muitas vezes não é tão claro, né? Vocês podem falar mais para nós, mas às vezes a gente fica pensando, mas por quê? Mas o que que eu estou sentindo? Mas o que que é esse incômodo no coração? E é o Espírito Santo que vem trabalhando, né? A gente quer que apareça um anjo ali, que nem apareceu para Nossa Senhora, e fale, ó, você vai ser padre. Mas não é assim. Tanto que o tempo do seminário mesmo não quer dizer que a gente vai se tornar padre. O tempo do seminário é um tempo de discernimento também, em que com pessoas, padres, psicólogos, seus próprios irmãos de caminhada, família, a gente vai percebendo que o Espírito Santo, de fato, ele é o protagonista da nossa vocação. É ele que vai nos conduzindo através de tantos meios, nos mostrando, é por aqui, não é, é por ali, para que nós possamos também, de certo modo, tentar compreender o que, para que Deus nos chama e responder de uma forma generosa também a esse chamado. E na caminhada de seminário, né, para vocês começou a ficar mais evidente, começou a se confirmar, ainda surgiram dúvidas, desafios, né? Como é que foi esse período? O seminário é um longo processo, né? Assim como o diácono Jefferson falava, também é um período de discernimento. Então, acho que faz parte, né? Ter, assim, momentos, digamos, de perguntas, questionamentos, né? Será que é isso mesmo? Acho que Deus mesmo provoca essas perguntas dentro de nós e para nós irmos amadurecendo também naquilo que precisa, né? Mas, ao mesmo tempo, Ele vai nos dando também pequenas confirmações, né? E eu acho, sobretudo, assim, que nas experiências que nós vamos tendo, né, com os outros seminaristas, com as comunidades onde a gente vai servir, fazer experiências pastorais, né, que a gente vai experimentando um pouco aquele ser comunidade, já num sentido assim parecido com o do padre, né, de estar servindo a comunidade, de estar no meio do povo, Uhum. ajudando as pessoas, em formações, né, em encontros. Isso vai nos dando dicas assim, né, também interiores e dentro de um caminho de oração também, a gente vai percebendo que Deus vai nos preparando para isso. Parece que é isso mesmo. Agora não significa que é tudo um mar de rosas, né? Certamente tem momentos assim em que a gente se questiona, momentos de algumas crises, talvez, nesse sentido, que fazem parte, né, da caminhada. Mas acho que são coisas que vão fortalecendo, né? Uhum. Como o Diácono Yuri comentou, sempre que a gente passa por um momento de dificuldade ou de incerteza, quando aquela tempestade passa, parece que tudo fica mais claro, né? A gente pode até pensar como que eu não vi isso antes, né? Tava tão claro, tava tão evidente, mas certamente isso fortalece a nossa fé, né, Diácono? Sim, muitas vezes a gente quer também, talvez seja um pouco da nossa ansiedade, da nossa expectativa,
tomar decisões nesses momentos também, né, de dificuldade, mas é como se fosse uma água turva, né, que a gente tá ali naquele meio, não sabe para onde ir, não sabe o que responder, não sabe o que dizer, mas se a gente ter paciência, esperar essa turbidez passar e a água ficar ali limpa, a gente consegue enxergar oportunidades, meios para continuar a caminhada. E de fato, como você dizia, isso nos fortalece, porque a gente sabe, opa, consegui passar por isso. E isso me mostrou ou me ensinou isto. Então, para frente, eu já vou aprendendo também a como dar novos passos depois disso. Isso nos fortalece para as próximas, né? Porque a gente sabe que a nossa vida é uma constante vencer desafios e ter a esperança, né? Justamente esse ano santo da esperança que vivemos nos ajuda a refletir e a lembrar, né? Dessa esperança que a gente nunca deve perdê-la, sempre se firmar ali em Deus e na nossa fé. Bom, quase 10 anos de seminário, né? Vocês foram passando de fase, digamos assim, né? Foram passando de desafios em desafios, de experiências em experiências. Certamente são muitas histórias que vocês viveram nesse período. E é isso que a gente quer saber, né, meu povo? A gente quer saber aqui histórias, fatos marcantes, momentos assim que ficaram marcados no coração de vocês. Pode ser um momento emocionante, um fato engraçado, né? Por que não? Mas que compõe aí um pedacinho dessa história, dessa caminhada de fé que vocês têm feito. Bom, talvez quem me conhece já sabe que eu sou mais falador, dando risada para lá e para cá, e como quase que um contraste com o Diácono Yuri, assim, que é, tal- perdão, assim, né, mas ele é mais quieto, mais observador, e nós entramos no seminário juntos, né, como comentamos, no ano 2016, com mais 2 colegas, entramos nós 4. E eu lembro que logo no início, né, nas formações, nas conversas, é algo que me chamava muito a atenção, era de fato o Yuri, assim, né? Nossa, esse rapaz é quieto, né? É aquele que reza bastante, é inteligente, e eu aqui sou todo espalhafatoso e todo tagarela. E eu lembro que numa formação o cara falou assim: ah, Jefferson, você é você, você nunca vai ser igual o Yuri. Yuri, você é você, você nunca vai ser igual o Jefferson. E daquele dia, assim, eu fiquei pensando, assim, como que as diferenças são interessantes também. Né? Nós falamos de tantas semelhanças, né, no nosso processo de entrada, processo de discernimento, mas como foi interessante nessa caminhada, assim, ao longo desses 10 anos, a nossa proximidade que nos ajudou por causa das diferenças. Lembro um fato do seminário propedêutico, comentava aqui antes de nós começarmos a gravação, que a Flávia, que é a coordenadora da nossa catequese diocesana, instituída pelo Papa como catequista, ela nos deu aula de catecismo. E numa oportunidade era para nós apresentarmos sobre os 10 mandamentos. A outra dupla de seminaristas ficou responsável por 5, e eu e o Diácono Yuri por outros 5. E nós conversávamos, o que nós vamos fazer, né? E inventamos lá, naquela semana, um talk show, um programa de TV Olha que, só. que inspirado no De Frente com Gabi, nós fizemos o De Frente com Davi. Uma vez que eu sou o Jefferson Davi, fizemos uma logo, fizemos cenário lá no seminário e era sem gravação, sem nada. Era só para apresentar para a Flávia e para os outros 2 seminaristas. E o Yuri era o professor Yuri Aquino, inspirado do professor Felipe Aquino. Eu lembro que nós colocamos livros, nos vestimos ali. Então, como eu era desse jeito todo espalhafatoso, eu fui o apresentador e o Yuri era o nosso entrevistado. E foi, assim, algo que marcou bastante daquele ano, assim, nessa preparação para esse encontro, assim, que nós fizemos, né, entre nós dois, a conversa, para que no futuro a gente percebeu, assim, quantas outras vezes nós tivemos que nos sentar juntos, preparar formações, preparar retiros, preparar encontros, e talvez muitas coisas que o Yuri tinha de próprio ajudou, às vezes coisas que eu tinha próprio de mim também foi necessário, mas começou assim com coisas pequenas que às vezes eu queria imitar o Yuri, eu não sei, talvez ele quisesse ter alguma coisa mas percebemos que do nosso jeito, que Deus nos chamou desse jeito, né? Deus nos chamou desse modo, e hoje somos diáconos, nós dois juntos novamente, morando na mesma casa, na mesma paróquia, e servindo na diferença, mas no mesmo ministério.
Que bonito, né? Que bonito. São perfis que se complementam, né, Diácono? São experiências, são, como você já falava, estilos de vida e que são necessários para a nossa igreja, né? A gente conhece tantos carismas, tantos jeitos de ser igreja, tantos jeitos de viver a nossa fé, e eu acho isso muito bonito, né? Isso que também nos fortalece como comunidade, né, Diácono? Sim. E aproveitando também, né, enquanto o Diácono Jefferson falava, eu fui lembrando também outras coisas, né, que de alguma forma até essa experiência que a gente fez no propedêutico acabou frutificando em outras coisas futuramente, né, e nós também lembrávamos antes de começar a gravar aqui do projeto da Bíblia em um ano, né, depois do Catecismo em um ano, que nós tivemos a oportunidade de conversar, né, em outros ambientes, em outras maneiras, e também foi alguma coisa que surgiu meio depois da experiência da pandemia, que foi um pouco, né, traumática para todos, assim, né? Então, no ano de 2021 para 22, né, já depois de ter passado praticamente ali um ano da experiência da pandemia, de estarmos fechados, né, acabou surgindo também essa ideia do programa da Bíblia em um ano, né, no formato de podcast e tudo. E acho que foi uma boa parceria também do Diácono Jefferson comigo e, claro, vários outros seminaristas e padres que contribuíram, né, de várias formas para que acontecesse. Mas, de alguma forma, a gente estava sempre ali, né, também nos complementando com as coisas, né, porque às vezes tinha alguma ideia e o Diácono Jefferson sempre também com a questão das artes, do design, de toda esses dons que ele tem, né? Então foi uma parceria que funcionou também para mais um projeto, né, de anunciar o evangelho, né, depois um pouco mais evoluído do que o programa de Frente com Davi. Olha aí, né? Porque aquele, infelizmente, muito poucas pessoas puderam ter a graça de participar. Não tem gravado isso? Não tem. Ah, que pena. Só tem uma foto, uma mísera foto daquele programa. A gente quer ver. Tem? Tem? Tem. Ó, nós vamos colocar aqui na edição, tá? Se ele entregar, vocês vão ver também. Mas esse projeto foi muito bacana também, né? Porque tomou uma proporção gigante, né? A nível nacional, a nível de CELAM, Sim, né? sim. Então, eu destaco também algo marcante na trajetória de vocês e aqui da nossa diocese, certamente você que nos acompanha, pode ser que tenha participado desse projeto, né? Feito a leitura da Bíblia ali de uma forma facilitada. Então, foi muito bacana. Ainda está disponível É isso que eu ia falar. isso? Se você ainda não leu a Bíblia inteira, você tem a oportunidade desse programa, né? A Bíblia em um ano e também o Catecismo em um ano. Foi uma forma também de nós nos policiarmos, né? Poxa vida, estamos nos preparando para ser padres, estamos no seminário. E será que nós temos a capacidade também de ler a Bíblia inteira? E então esse método que o Diácono Yuri encontrou lá da leitura foi muito bom para nós também. Nós fizemos esse exercício de leitura. Muitas pessoas, como você havia dito, participaram, pessoas de fora, né? Porque nós fomos divulgando e outros canais vieram procurando também para saber do que se tratava, né? Mas foi interessante que dentro da nossa diocese teve uma aceitação muito boa, assim, principalmente das nossas catequistas, tanto da Bíblia em um ano, quanto do catecismo em um ano. E hoje você ainda consegue acessar, tem o plano de leitura, tem os áudios, tem no YouTube Music, né, Yuri? Acho que o Diácono Yuri pode falar onde que tem disponível ainda. Pelo que eu me lembro também no YouTube, tanto no YouTube normal, quanto no YouTube Music, quanto no Spotify, né? São as principais plataformas, né? As mais conhecidas, assim, que tem fácil acesso. Olha aí, É boas bem fácil. oportunidades, né? Então, para você que ainda não participou, não fez a leitura da Bíblia ou do Catecismo, um belo trabalho desses dois diáconos jovens, né? Ainda seminaristas, mas que deixaram esse fruto para a nossa diocese. São boas experiências que os dois jovens diáconos, que são filho desta terra, como a gente fala, né? São aqui da Diocese de Ponta Grossa e logo serão ordenados presbíteros, mas que já nesta trajetória de fé já têm deixado muitos frutos aqui para nós. E certamente, né, desde já nós desejamos que seja
uma caminhada abençoada também, né, no caminho sacerdotal. Meninos, eu queria saber de vocês, da família de vocês, né? A gente sabe que uma decisão vocacional nem sempre é fácil, né? Principalmente no seio familiar, tem algumas famílias que é mais tranquilo, outras que gera, né, um desafio, né, um medo familiar. E para que os jovens que também estão assistindo também possam se identificar, como que foi esse processo para vocês no seio familiar? Então, para mim, foi um pouco diferente porque eu já não estava morando com meus pais, né? Como eu havia dito, eu estava morando em Carambeí, meus pais continuavam morando lá no interior de Castro, e nesse processo todo de descoberta, de discernimento, de medo, eu também tive medo de falar com meus pais, logicamente, né? E falei com eles, mais precisamente com minha mãe, por telefone. Ainda no final de 2015, nem sabia se ia entrar para o seminário ou não. Liguei para a mãe e falei: mãe, eu acho que eu vou entrar para o seminário. Daí a mãe estava junto do pai, e ela falou: ah, teu pai acabou de falar que quer ter netos. Ai, ai, ai. Falei: mas mãe, eu tenho mais 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã. Isso não vai ser problema, porque eu sou o mais velho, né? Então, de fato, provavelmente era isso que se esperava, né? Que o filho mais velho casasse, tivesse filhos, desse netos. Mas essa foi a minha resposta: não tem problema, eu tenho mais 3 irmãos. Foi a única vez que teve alguma uma pergunta, algum questionamento assim por parte deles. Então, depois sempre fui muito bem aceito essa ida ao seminário, acompanharam todo o processo de formação, vindo fazer visitas aos seminários. E é interessante que a família parece que ela cresce também nesse processo, porque tantas outras pessoas se tornaram família, né, ajudando, conversando, se preocupando conosco. Então, sou muito grato a Deus por ter me dado a oportunidade de ter meus pais sempre presentes, mas também de ter me dado muitos outros. Eu sempre lembro daquela passagem, né? Quem deixar seu pai e sua mãe receberá 100 vezes mais. E acredito que foi isso mesmo. Não tiro nada assim do meu pai com minha mãe, eles são importantíssimos para mim, mas como é bonito de ver quantas outros pais, quantas outras mães, quantos outros irmãos eu ganhei também nesse processo. Que bonito, e é algo que talvez a gente não imagina, né? No início dessa caminhada, seja na caminhada presbiteral que vocês estão trilhando, ou até mesmo na caminhada, né, do matrimônio, de outras vocações, sempre uma decisão é difícil, né? E a gente sempre pensa o que que meu pai vai pensar, o que que a minha mãe vai falar, né? Como é que vai ser esse apoio? Então, mesmo depois das dificuldades, certamente isso faz toda a diferença, né? Diácono Yuri, para você, na sua família, foi mais ou menos dessa forma? Como que foi essa aceitação de vou ser padre? Também foi assim um pouco desafiador, né? Depois que eu voltei lá da Hungria em 2015, então que eu fiquei com aquelas dúvidas, aquele desejo de tomar uma decisão, eu não contei já de imediato, né, para os meus pais, né? E passei alguns meses assim, digamos assim, enrolando, né? E primeiro eu conversei com os padres, né? Com o padre Joel na época da paróquia Santa Terezinha, depois com o padre Osvaldo, que era então da pastoral vocacional. E só depois que eu já tinha conversado uma vez com eles, é que daí eu conversei com o pai, com a mãe e com o meu irmão, né? Eu morava com eles, né? Nós morávamos ainda todos na mesma casa. E eu lembro que eu cheguei uma noite e falei, eu preciso conversar com você. Coração acelerado. E eu não sou muito, né, de falar tanto assim, né, de me expressar tanto, então acho que eles ficaram surpresos, né? O que será que aconteceu, né? E eu lembro que nós fomos lá na sala e daí eu contei da minha experiência, de toda essa experiência que eu fiz já, e que eu já tinha conversado com os padres. E na verdade eu iria fazer só, eu tinha sido convidado então para participar do estágio vocacional, né? E, mas assim parece que dentro de mim é quase como se eu já tivesse tomado uma decisão assim fundamental, né? E interiormente quase que para toda a vida ali, né? Sem eu ter talvez consciência disso, né? Então, por isso, até eu fiz daquele momento algo meio dramático, parece, porque eu chamei a família para contar, sendo que eu só ia participar de um encontro vocacional, né? Não sabia se eu ia entrar para o seminário necessariamente. Mas foi interessante, acho que eu deixei eles surpresos, né? Acho que as palavras assim que define, acho que até eles falaram já,
ficaram surpresos, né? Não esperavam. Mas depois foram também acolhendo aquilo com grande alegria também, e com suporte, sempre me acompanharam com as orações e estiveram sempre por perto, incentivando essa caminhada. Então foi muito importante poder contar com eles também, né, nesse momento de acolhida e também depois ao longo da caminhada do seminário. E é como vocês falaram, parece que Deus vai confirmando, Deus vai guiando, né? O Espírito Santo vai conduzindo até mesmo daqueles que estão à nossa volta, né? E vocês, né, podem falar melhor ainda dessa experiência também das pessoas que vocês encontram pela caminhada, né? Vocês, primeiro, essa decisão particular, né? Esse pensamento único e exclusivo de cada um, depois eu partilhar com a família e a caminhada também vai trazendo pessoas, né? Tem alguém que vocês lembram, né, além dos familiares, mas que foi importante nesse processo também, que disse uma palavra, que disse uma frase, enfim, algum fato assim que durante essa caminhada ajudou vocês a confirmar isso? Eu destaco uma pessoa, mas não foi por um fato, não foi por uma situação, mas acho que não tem como não falar do nosso processo formativo sem falar do Padre Jaime, porque nós tivemos dois reitores no seminário propedêutico, o Padre José Nilson e o Padre Wilson, muito importantes naquele início ali para nós. E quando fomos para filosofia, no discipulado, o Padre Jaime também estava retornando ao seminário como reitor, e nós também entrando, começando com ele ali nossa nova fase das nossas vidas, e ele sempre como um pai, como até mesmo, de certo modo, um avô ali para nós, mas sempre muito zeloso, muito cuidadoso nesse nosso processo formativo. E nós esperávamos, assim, talvez ele fique uns 3, 4 anos conosco. Mas passou a filosofia, começamos a teologia também com o Padre Jaime, concluímos a teologia com o Padre Jaime e falamos, pronto, agora vamos nos despedir do Padre Jaime, né? 8 anos de formação com ele. Tanto que não era isso. O bispo falou assim, então vocês vão morar na paróquia São José junto com o Padre Jaime. Nós dois ainda continuamos morando juntos, que não era um costume aqui da nossa diocese, muito menos morar com quem tinha sido o nosso reitor por todo o tempo. Então, a pessoa do Padre Jaime, eu acho que é muito importante para nós, assim, o seu testemunho como sacerdote, né, quase 50 anos de padre, mas o seu amor pela igreja, o seu amor pela nossa diocese, a gente percebe isso em suas atitudes, acho que nos ajudaram também muito a dizer, eu também quero isso, eu também quero responder, assim como o padre respondeu lá atrás, e ainda tem essa chama da vocação ainda tão acesa, assim, com quase 50 anos de padre, porque parece que é isso que ele quer, é esse sim que ele dá ainda todo dia, e acho que isso nos inspira, como testemunho de tantos outros vários padres, né? Mas essa proximidade com o Padre Jaime, acho que foi muito importante para a nossa caminhada também. Que legal. Um abraço para o Padre Jaime, que sempre acompanha aqui o canal da Diocese, né? Todos os nossos meios de comunicação. O Padre Jaime é um grande colaborador, né, da nossa comunicação também. Um abraço, Padre Jaime. Sim, certamente não poderíamos deixar de falar, né, do Padre Jaime. Eu acho que ao longo do seminário também eu peguei 2 vezes ele no Amigo Secreto, né? Mas como o diácono Jefferson falava, né, eu acho que ele fala muito mais pelo testemunho de vida também, né? Até do que por palavras, né? Isso é muito valioso mesmo, né? O testemunho de vida, de oração, de dedicação ao ministério, né? De levar realmente muito a sério o ministério sacerdotal. E olhando assim para minha vida também antes, né, do seminário, eu também não poderia deixar de falar, como já mencionei, do Padre Abrão, né? Que para mim ele foi realmente assim um testemunho também, né? Ele foi aquele que primeiro deu uma provocada ali, e falou também diretamente para mim, para pensar sobre vocação, mas acho que também a vida dele fala muito mais pelo testemunho, né? Também de dedicação. Quando eu estava ali nessa época de grupo de jovens, ele já era idoso, né? Já era aquele padre, assim, né? Velhinho, que a gente olha com carinho já, assim, né? Só pela própria idade, né? E hoje mais ainda, né? Mas se você queria saber onde que o Padre Abrão estava,
né? Você chegava na igreja e não sabia, podia ir direto na capela, que é certeza que você ia encontrar ele. Então, esse testemunho de uma oração, assim, que realmente não é da boca para fora, né? E depois uma oração que sempre se tornou vida, né? Se tornou testemunho prático, né? Porque ele é conhecido em todos os lugares por onde ele passou, né? Em várias paróquias, cidades diferentes, Irati, Castro, Ponta Grossa e outras partes da nossa diocese, ele é conhecido, né, pela sua dedicação e amor aos pobres, né? Então, esse testemunho de oração, de vida doada, né, também me marcou muito na minha decisão vocacional e na trajetória. Que legal. Um abraço também para o Padre Abrão. Receba o nosso carinho, né, sempre aqui da nossa diocese. E a gente está na contagem regressiva, né, diáconos? Quantos dias faltam essa semana que a gente está gravando? Pois olha, eu já 15 perdi as dias, né? contas. Mas para do Yuri, eu acho que faltam 3 semanas, um 3 pouco semanas. menos de 3 semanas. É. Tem 2 domingos, e daí já é a Olha, ordenação então do já tá Yuri. aí, né? Tá muito perto. E E para aí, mim são três domingos. Daqui 3 domingos, fora 3 domingos, minha, né? o Yuri vai passar pela experiência e logo. Eu acredito que eu estou um pouco menos nervoso, porque é ele primeiro. Depois que terminar a ordenação do Yuri, eu falei, meu Deus, agora eu sou o próximo. E eu lembro que até quando o bispo marcou as datas, né, ele não falou assim, o diácono Yuri vai ser o primeiro, o diácono Jefferson vai ser o segundo. Ele deu as datas. E não teve assim, como que vai ser agora a escolha? Quem que vai ser antes, quem que vai ser primeiro? Quer ser primeiro? Pode ser, então vai. Mas foi interessante também as datas, né? Que dia 7 e 14 de dezembro são datas de 2 santos da igreja. Dia 7, dia de Santo Ambrósio, né? Um grande bispo. E dia 14, dia de São João da Cruz, um grande místico da igreja, né? Talvez seja mais um sinal também de Deus para nós nos assemelharmos, né? Buscarmos também a santidade inspirado na vida desses grandes santos da igreja. Olha que legal, gente. Vários sinais, né? Vários significados dessa caminhada. Yuri, como é que tá a preparação lá, diácono? Comunidade certamente empenhada, né, para fazer acontecer. Sim, estamos lá junto da comunidade, da Paróquia Santa Terezinha, também a comunidade da Capela Nossa Senhora do Rossio, né? E nós estamos ali organizando, né? Várias pessoas ajudando, né? Desde já também agradeço, porque são muitas pessoas envolvidas, né? A gente jamais seria incapaz de organizar tudo isso, então é uma festa também, a gente diz, e eu falei, né, lá nas primeiras reuniões que a gente fez, né? É uma festa, é uma celebração, né, não simplesmente para mim, claro que é importante para a minha vida, mas é uma festa da igreja, né? Uma celebração da comunidade que vai doar um padre, é uma celebração da diocese, porque a diocese vai ganhar mais um padre, é uma celebração, né, assim, da igreja toda. Então, eles estão realmente empenhados lá para se preparar. E nós vamos fazer, então, né, uma movimentação, como é costume também da gente fazer nas ordenações, né, visitas, né, uma movimentação vocacional para despertar, né, também vocações e orações pela vocação. Então, no dia 29 e 30, que já se aproxima de novembro, né, nós vamos fazer visitas missionárias vocacionais, né, no território da paróquia, tanto na Matriz, Santa Terezinha, quanto lá na comunidade Nossa Senhora do Rossio, né, vários religiosos, religiosas, né, consagrados vão estar nos ajudando também para visitar as famílias e, junto com as famílias, rezar pelas vocações, né, não só por mim, pelo diácono Jefferson, mas por todas as vocações. Então vai ser um momento de preparação intensa, assim, né? E depois, no dia 4, 5 e 6, né, vai ter a celebração do Tríduo, em preparação, né? As celebrações da missa, que já são costume na comunidade, né? Nós vamos fazer às 19 horas no dia 4, na Matriz Santa Terezinha, às 19 horas também no dia 5, na Matriz, e depois no dia 6, às 16h30, que é o horário da missa lá na comunidade Nossa Senhora do Rossio, o último dia do Tríduo. Até que vai chegar, então, o dia da ordenação, dia 7 de dezembro, às 3 horas da tarde, lá na Matriz Santa Terezinha. E depois para o padre, né, poder agradecer pela vocação, né,
a primeira missa é um momento marcante também, né? Um momento assim, né, de viver a experiência de ser padre, né? Então, vai acontecer no dia 8, logo no dia seguinte da ordenação, que é a solenidade da Imaculada Conceição, às 19 horas, lá na Capela Nossa Senhora do Rossio. Muito bem, então, olha, fica o convite já para você, né, aqui de Ponta Grossa, da nossa diocese, se quiser, né, desejar se fazer presente, acompanhar esses momentos da preparação, então, que primeiro é do Diácono Yuri, né, que vai abrir aí os caminhos da ordenação, né, Diácono Jefferson? Você vai poder acompanhar e, claro, também a cobertura aqui nas redes sociais, nos canais oficiais da nossa diocese também. E para a preparação do Diácono Jefferson, que acontece na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Castro. A paróquia, né, a igreja matriz, que acabou sofrendo, né, Diácono, recentemente com a chuva de pedra que aconteceu na cidade, né, e você deve se recordar, o teto da igreja matriz veio abaixo, né, foi uma cena bem forte, mas que a comunidade já está se reerguendo, né? Sim, foi um susto, né, para toda a diocese. E eu lembro-me que estava inclusive no dentista, era uma terça-feira pela manhã, peguei o celular cheio de mensagens, porque sabiam que era a igreja onde eu seria ordenado padre. E agora, como que vai fazer? Como que fazemos? E eu já estava também pensando em reuniões com o pessoal lá. Então, depois desse susto, eu falei assim, não, vamos nos preocupar agora com a estrutura, não vamos nos preocupar com a ordenação agora. Mas foi muito bonito de ver a ação do povo, da comunidade, dos conselhos da paróquia, a presença do bispo, os padres da paróquia, que se mobilizaram tão rápidos e falaram, não, vai dar certo. E toda a diocese se mobilizou. Lembro-me que teve uma campanha, um final de semana, de doações, paróquias que, além dessas doações, das ofertas, tiraram o pouco que tinha e deram para a nossa comunidade matriz lá, Perpétuo Socorro. E hoje, graças a Deus, já está com a estrutura, com o telhado. E eu falava, né, a ordenação vai ser lá sim, com teto ou sem teto, nós vamos fazer lá. E já vai ser com teto, graças a Deus. Então, mas foi muito bonito. Inclusive, eu agradeço muito a quem nos ajudou, seja com recursos financeiros, mas principalmente com as orações. E a comunidade também saiu fortalecida, porque a gente viu que ela se uniu, a comunhão entre a comunidade, né? E a própria diocese, com esse olhar generoso para nós lá, foi um gesto muito, muito bonito para nós. Que bonito, realmente, né, a diocese, né, ajudou na divulgação, no compartilhamento, e a gente pôde ver, né, muitas pessoas perguntando, e hoje a gente já vê, de fato, né, os frutos dessa doação, e vai ver lá no dia 14 de dezembro, então, essa ordenação presbiteral. Você também terá trido, preparação? Sim, sim. Como a minha ordenação será já uma semana imediatamente depois do Diácono Yuri, nós faremos visitas também, só que é uma paróquia maior, né? São muitas comunidades, 18 comunidades, então nós não conseguimos gente para visitar todas as comunidades. Mas na quinta e na sexta-feira, então, portanto, no dia 11 e 12 de dezembro, nós faremos também algumas visitas em algumas comunidades, com os religiosos, religiosas, consagrados e consagradas, e também os seminaristas diocesanos, farão visitas missionárias vocacionais. E nós estamos tentando, com a graça de Deus, estamos conseguindo, que tenha missa em todas as comunidades, em todas as 18 comunidades, na quinta, na sexta e no sábado. Então, terá o tríduo também na matriz, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas como uma forma de agradecer as orações das comunidades, a gente render uma ação de graças do maior modo possível, que é a Santa Missa. Então, ter Santa Missa em todas as capelas, talvez a presença de um seminarista, um religioso, para dar um testemunho vocacional também. No sábado, que antecede a ordenação, os jovens estão programando um passeio ciclístico, né, para também despertar tanto a atividade física, mas mostrar que nós também podemos fazer coisas diferentes. Então, vai ter lá no interior um passeio ciclístico junto com o Padre Pedro, nosso vigário paroquial. À tarde, uma gincana com crianças e adolescentes, também numa comunidade lá do interior. À noite, além da missa na matriz, também uma noite com a juventude, com as famílias. E no domingo, portanto, né, o grande dia, que é o da ordenação.
será também às 15 horas da tarde, lá na igreja matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com teto. Se você quiser ir ver como que se faz um padre, você vai. Se você quiser ir ver como que ficou o teto da igreja, você vá também. Então, no domingo, dia 14, às 3 horas da tarde. E também uma forma de agradecer, né, a quem muito fez por mim, é rezar uma missa, rezar a primeira missa na minha comunidade de origem, lá no Tronco. Então, na segunda-feira já, para ser a primeira mesmo. Então, rezarei a primeira missa lá na segunda-feira, dia 15, agradecendo o dom da vocação, mas também agradecendo as orações do meu povo e de toda a diocese. Que legal! Então, mais uma vez o convite para você que é de Castro, é de toda a diocese também, como o diácono falou, é uma grande oportunidade, né? Porque não é sempre que a gente tem, né, essas celebrações assim, né, solenidades e uma ordenação presbiteral. Esse ano, inclusive, um ano muito especial para a nossa diocese, né? Nós estamos caminhando na caminhada do centenário, né? Já temos várias atividades, mas também um ano vocacional, né? Porque tivemos, além das ordenações presbiterais, né, dos 2 diáconos logo em seguida, nós tivemos as ordenações diaconais, né, que aconteceu no mês de junho, dia 8 de junho. Isso. Tivemos a ordenação episcopal de Dom Evandro, né? Tivemos o ministério do catequista da Flávia. Então, muitos momentos especiais, acho que é aquilo que a gente já falava dos sinais de Deus, né? Justamente no ano do centenário da nossa diocese, a gente vive esse momento. E assim, é uma oportunidade única, né, gente? Então, para quem nos acompanha, quem tem a oportunidade, participe, prestigie, reze pelos meninos. A gente fala meninos jovens porque são meninos jovens mesmo, né? Com todo respeito. Década de 90, né, Sim. diácono? 95. 95, ó, eu sou 94. 93. 93, fechou o trio, né? Os 30 a mais aí, né? Mas que são vidas doadas, ofertadas, né, à igreja. E para você que é jovem, que nos acompanha, olha que testemunho bonito, né? Não é porque você vai ser padre que você não vai viver mais, né? Ou que vai levar uma vida que não seja bacana, que não seja legal. Não, é uma decisão acertada, né? Queria que até vocês fizessem um convite, né, para os jovens que nos acompanham, que de repente possam estar pensando, será que vou ser padre? Como que é ser padre, né? Quais os caminhos que eles podem seguir? Eu fico muito com a frase que o Papa Leão, né, disse logo no início do seu ministério aos jovens, é que não tenham medo de aceitar o convite de Cristo Jesus e da Santa Igreja. Que nós, assim como eu fui chamado de medroso lá atrás, mas vai com medo mesmo, porque é Deus quem dá a graça, é Ele que nos mostra o caminho, e eu acho que vale muito a pena. Seja para ser padre, seja para ser religioso, religiosa, seja para constituir uma família, num santo matrimônio, mas que nós possamos procurar ouvir a voz de Deus e quando Ele chama, não ter medo de responder, porque o que Ele quer de nós é com certeza o melhor. E através disso que Ele nos chama também a sermos santos, que nós busquemos sempre isso de fato. Certamente assim, sonhar com Deus é muito melhor do que sonhar sozinho. Então, quando a gente descobre o sonho de Deus para nós, né, a gente vai perceber um caminho de alegria, de realização, de felicidade também, né? Certamente os desafios fazem parte, mas a vida só é também boa de viver porque tem aventuras, desafios, né? Então, a vocação é assim também. É um caminho que é um sonho sonhado com Deus, que nos leva para o caminho da felicidade, da alegria, que vai ter desafios e aventuras, mas que vai nos fazer também ser o melhor que nós podemos ser. Deus quer que a gente dê o nosso melhor, seja o nosso melhor, e esse é o caminho da vocação. Muito bem, convites feitos. E a gente quer agradecer muito a vocês, né, como diocese, agradecer pelo sim, por perseverarem nessa caminhada, por nos dar a oportunidade de viver essa ordenação presbiteral, de vivermos juntos, né, como diocese, celebrarmos juntos este momento. Aqui estão os convites, né? Esse aqui é os convites impressos, mas você também pode ver eles no digital, né? Então, no Instagram da Diocese, você acessa lá, tem os 2 convites.
tem os detalhes e as informações, né, o que eles acabaram de comentar, mas se de repente você quer rever, você pode acessar lá as redes sociais, né, e conferir. Sugestão de presentes, né, meninos, que, né, nunca é demais, né? Localização, o que Sim. mais? O maior presente, de fato, é a oração, né? Mas é que a gente sabe que muitas pessoas querem, de fato, Sim. dar um agrado ali, e é natural que isso aconteça. Então, tem sugestões também, mas são sugestões, a gente não está pedindo nada, Deus o livre. Tudo é bem-vindo, Tudo é né, bem-vindo. Diácono? Com certeza. E a vocação é sempre esse gesto, né, da gente se doar pela igreja, né, pela vida, né, do povo de Deus também. Então, nós somos muito gratos, certamente, também a tantas pessoas que já têm nos ajudado ao longo de toda a nossa caminhada, né, sem a ajuda de nossos familiares, mas também das pessoas das nossas comunidades de origem, mas das comunidades por onde nós passamos, né, ao longo desse caminho de seminário, são muitas pessoas, né, que fizeram com que a gente chegasse a este ponto de poder também doar completamente a nossa vida agora, né, para Deus, para a igreja. Então, nós somos certamente gratos, né, também aos seminaristas que caminharam conosco, né, os padres que fizeram parte da nossa formação, né, direta ou indiretamente, né. Lembro também o Dom Sérgio, que caminhou tanto tempo conosco, né, agradecemos ao Dom Bruno, que nos acolhe agora, neste momento, né, confia também em nós para fazermos parte desse presbitério, né, dessa fraternidade presbiteral, para junto com ele, né, colaborando com ele, possamos, né, servir a nossa diocese. Então é um momento de gratidão também que vem se expressando agora perto da nossa ordenação. Muito bem, muito obrigada por estarem aqui também, por essa nossa conversa extremamente agradável, né? E pedimos a benção para que possamos finalizar bem esse momento. Então, agradecemos a você, Bárbara, aos nossos câmeras aqui, o Jackson, o Matheus, que ninguém vê, mas sem eles não sai nada aqui. A gente está vendo, eles fazem sinais aqui para nós. Nós agradecemos a vocês aqui da Pastoral da Comunicação, aqui da nossa diocese, por essa oportunidade também. Então, vamos agradecendo também a Deus por tudo, pelo dom da vocação, pelo chamado que Ele faz a cada um de nós, dar a bênção também, a bênção de Deus a todos que nos acompanham. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. que pela intercessão de Maria, Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Viva os diáconos! Viva! Viva os quase padres! Viva! Muito obrigada para você que esteve conosco aqui em mais um vídeo da nossa diocese. Lembre-se sempre, acompanhe as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa diocese de Ponta Grossa. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Sobrevivemos! Na hora que o Yuri começou a fazer assim na mesa, o Jack. Tava tão legal. Quando não pode, nem dá vontade, né? Eita. Eu entendi que ele tava que eu fazia assim. E eu depois. Depois arruma na edição, né, Jax? Eu rec.